Graça e paz a todos. Hoje é o último dia do primeiro mês de 2021. Venho trazer uma mensagem para esse ano. E a pandemia? Pois é, e a pandemia? As palavras-chave para essa mensagem são as seguintes: segurança, gratidão, santidade e girassol. Vamos começar lendo uma passagem da palavra sagrada que está em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui a gente pode encontrar a primeira palavra-chave para passar por esse ano que é tão incerto para os nossos olhos humanos. Segurança. Por que segurança? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Inspirado nessa passagem, o Rodolfo Abrantes fez uma música que tem por título Isaías 9. E a primeira estrofe dessa música diz o seguinte: um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Olha aí o caminho a ser seguido. Esconder-se debaixo das asas do Todo-Poderoso, do próprio Deus, esse menino que nos nasceu, como diz o Rodolfo aqui. E no Salmo 57:1, nós temos Davi. Todos sabem que Davi é aquele escolhido por Deus, que tem o coração segundo o coração de Deus. E no Salmo 57:1, ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Meditando aqui nessa passagem de Davi, ele pede por misericórdia, porque ele está em aflição, está passando por problemas, por tribulações. Como todos nós neste ano, vindo já do ano passado, passando por calamidades. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Nós podemos falar para Deus assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Por que nós recorremos a Deus? Davi já responde aqui: pois em ti a minha alma se refugia. A nossa alma, o nosso sentimento, a nossa emoção, o nosso intelecto, a nossa razão se refugia no Senhor. À sombra das tuas asas eu me abrigo. É como o Rodolfo Abrantes diz na música dele: debaixo de tuas asas eu me escondi. É lá que nós temos que estar, debaixo das asas, escondidos, debaixo das asas do Senhor, até que passem as calamidades. Existem calamidades? Sim, mas elas vão passar. E se nós estivermos debaixo das asas do Senhor, nós encontramos a segurança necessária para passar por elas. Então aí está, a nossa segurança está no Senhor, escondidos debaixo das asas do Senhor. Só que
para estarmos escondidos debaixo das asas do Senhor, nós temos que buscar a santidade. Ser santo, como o Senhor é santo. Ser santo é ser separado do mundo, das coisas que desagradam a Deus. Isso é ser santo. E a santidade é um processo para se alcançá-la. A santificação é um processo. Ela não acontece de uma hora para outra. É uma busca constante de sempre tentar agradar a Deus. Sempre fazer o que é da vontade de Deus. Sempre ser obediente à palavra de Deus. Isso é ser santo. É cada vez mais buscar ser parecido com Jesus, o caráter de Jesus, que é tudo de bom, tudo que é virtude, tudo que é louvável está em Jesus. E nós temos que buscar a santidade dessa forma, fugindo das coisas do mundo. Eu queria que a gente abrisse agora em Hebreus 12, 14. Então nós já vimos segurança, vimos um pouquinho de santidade, mas é um ponto que Deus está abrindo os olhos de todos, que essa santidade é muito importante. Por isso eu acho que o que vai ficar mais relevante dessa mensagem é a santidade. Busca da santidade. Hebreus 12, versículo 14. Lá nós lemos assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor todo o tempo, mas principalmente nesses tempos de pandemia, que tudo está tão ameaçador. A pandemia gerou violência, desamor, coisas assim absurdas. Então nós temos que ver o Senhor para poder passar por essas situações. Mas sem a santidade, sem santificação, não sou eu que estou dizendo, está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos para outra passagem, porque a palavra fala mais que qualquer interpretação, que qualquer análise. É a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e a palavra é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o verbo é a palavra, que se fez carne e habitou em nosso meio. Então Jesus Cristo é a palavra, e nada melhor do que a palavra, do que o próprio Jesus falar conosco. Então em Isaías capítulo 5, versículo 20, nós lemos o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Traduzindo para os nossos dias, nós podemos colocar esse versículo debaixo dessa classificação: inversão de valores. Eu acho que vocês vão concordar comigo que nós estamos vivendo essa inversão de valores. Olha só, de repente, o mal começa a ser chamado de bem. O escuro começa a ser visto como luz. E o amargo começa a ser visto como doce. São as inversões de valores que nós estamos vivendo em nossos dias. É a palavra de Deus que está dizendo. E outra passagem
que nós podemos ver isso florescendo, isso se destacando, é uma que fala assim, sobre as concupiscências da carne, que quem dá valor às coisas da carne, que são a vontade humana, ela está se afastando de Deus. Essa pessoa está voltando as costas para Deus. É grave, né? É pesado, mas é isso que acontece. Porque Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Em Malaquias 4:2, que é o último livro do Antigo Testamento, a última profecia também do Antigo Testamento. Se vocês abrirem lá, dá para ler o seguinte: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O sol, ele, quando se fala em sol, a gente já logo relaciona com luz, com calor, e a luz é o contrário da escuridão. A escuridão representa trevas, representa o mal que afasta de Deus. Vamos rotular de pecado. Tem pessoas que acham que o pecado é relativo. Não, pecado é pecado. Pecado é tudo aquilo que faz a pessoa errar o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. Então é isso. Errar o alvo é pecar. E é ficar na escuridão. Mas a última profecia do Antigo Testamento diz que, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Olha aí, asas de novo. Não é lá que nós vamos nos esconder, né? Lá há salvação, lá há segurança. As asas do sol da justiça, que ilumina, que esquenta, que deixa longe das trevas, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Libertação. Saltar como bezerro solto. Imagina um bezerro preso numa estrebaria. De repente ele é solto, ele sai saltando feliz. É assim que acontece com aqueles que buscam o sol da justiça. Eles são soltos, eles saem saltando de alegria por ter saído da escuridão, por ter saído das trevas. E Mateus 3,16... Mateus já é o primeiro livro, né, do Novo Testamento. Mateus 3,16 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha só, a música do Rodolfo Abrantes também tem uma parte que fala assim: e os céus se abriram. E é assim, quando você tem um encontro com Jesus, os céus se abrem e ele vem sobre você como o Espírito Santo. E aí o sol da justiça, que é Jesus, afasta toda a escuridão, toda a treva. Em João 8,12, diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus é o sol da justiça, Jesus é a luz da vida, e nós temos que ser como girassóis. Por isso que girassol é uma palavra-chave para essa mensagem. Todo mundo conhece a flor girassol. Qual é a característica dessa flor? Ela sempre se volta para o sol. Ela segue o sol. E quando ela se volta para o sol, a escuridão fica atrás. Então ela dá as costas para a escuridão e se volta para o sol. Quem é o sol da justiça e a luz do mundo que nós estamos vendo através das palavras do Senhor? É Jesus Cristo. Então, assim, se nós formos como girassóis e tivermos voltado para a luz, para o sol da justiça que é Jesus, nós vamos estar dando as costas para a escuridão. E aí nós vamos estar dentro do processo de santificação e nós vamos estar aptos a ver a Deus e nos abrigar e nos refugiar debaixo das asas do Todo-Poderoso, até que passem as calamidades. E outra palavra-chave é gratidão. O ser humano, no geral, tem a tendência de sempre olhar aquilo que falta e pedir aquilo que ainda falta e requerer aquilo que ainda falta e às vezes se desagradar por não conseguir aquilo que ainda falta e às vezes reclamar e murmurar, mas a tendência é de não olhar aquilo que já conseguiu, aquilo que já obteve, aquilo que já alcançou, aquilo que Deus já fez. Por isso que Deus diz na palavra dele, em tudo dai graças, não só nas coisas boas, mas mesmo naquelas que nós consideramos como ruins e que às vezes nem são ruins, nós é que consideramos como tal. Então Deus diz, em tudo dai graças. Vamos ver isso na palavra. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 15, os versículos de 16 a 18. Lá Deus diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só, aqui nós temos alguns princípios que o cristão deve seguir. Primeiro, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre. Veja que tem essa palavra enfática. Não é só de vez em quando, é sempre. Todo o tempo, regozijai-vos. Isso está ligado ao princípio de adoração. Quando você se alegra no Senhor, você está adorando, não importa em qual circunstância. Então, sempre estar alegre, mas não é essa alegria de rir e de se sentir feliz por um tempo, não. É aquela alegria que é fruto do Espírito. Paz, amor, alegria. É a alegria do Espírito Santo que traz a paz que excede todo entendimento. Às vezes o nosso entendimento não vê paz, porque para nós a paz, como nós entendemos, seria uma situação diferente daquela que estamos vivendo. Mas essa paz que Jesus deixou, ela excede todo entendimento, ela ultrapassa, ela é além do nosso entendimento. Por isso que aqui Paulo está alertando: regozijai-vos sempre. Isso é adoração. Orai sem cessar. Então não é orar de manhã entregando o dia e à noite antes de deitar dizendo amém, ou então só nos cultos. Não, é orar sem cessar. Isso é um outro princípio do cristão, que é a comunhão com Deus. Quando você ora, você está em comunhão com Deus. E quando que você deve estar em comunhão com Deus orando?
sempre, sem cessar, não pode parar. Da hora que levanta, a hora que vai deitar, é estar em comunhão com Deus. Não é aquela oração de palavras vãs, de repetições, não. É sempre estar em contato. O Espírito Santo é uma pessoa que está com você, do teu lado todo o tempo. Conversa com Ele o tempo todo. Orai sem cessar. Essa é a comunhão com o Senhor. E o versículo 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí é o princípio da gratidão. Gratidão é reconhecimento. É reconhecer que nós temos um Pai zeloso, um Deus soberano, todo-poderoso, que sabe todas as coisas e tudo que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Embora a nossa avaliação do que é bom ou mal não é a mesma de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, e os caminhos do Senhor não são os mesmos que os nossos. Eu tenho certeza que se eu perguntasse e visse as pessoas respondendo e dissesse assim: você já passou alguma vez por uma situação difícil que na hora você pensou que era um horror, um pavor, e depois que passou você olhou para trás e viu, puxa vida, eu tirei muita coisa boa dessa situação. Eu tenho certeza que muitos estariam concordando comigo. Comigo já aconteceu várias vezes e continua acontecendo. Porque aquilo que talvez você quisesse no momento que fosse daquele jeito e não foi, quando você para e pensa, fala, puxa vida, se tivesse sido como eu queria naquele momento, não teria sido bom verdadeiramente. Por isso é que Deus diz aqui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então aqui está a palavra-chave também, gratidão. Então, recapitulando: segurança, gratidão, santidade e ser girassol. Girassol, sempre voltado para o sol da justiça, que é Jesus. E pode ser que tem gente que fala assim, mas eu não sei como voltar para o sol como girassol. Eu não sei como voltar para Jesus. Como que eu faço isso? Você quer receber a luz do mundo e não mais andar em trevas? Você que nunca fez isso, você pode fazer isso e a hora é essa. Então você pode clicar aqui e repetir uma oração com sinceridade, com o coração crendo, que aí você vai receber essa luz, o sol da justiça. E não se esqueçam que de Deus não se zomba. A palavra diz isso. De Deus não se zomba. O que é zombar? É desrespeitar, escarnecer, desobedecer. Isso é zombar. E não estou julgando, mas eu tenho certeza que se você olhar na nossa situação, no que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo, não só dentro de casa, dentro, às vezes até da igreja, na cidade, na nação, no mundo todo, nós podemos identificar zombaria a Deus. E Deus alerta: de Deus não se zomba. Então que nós sejamos girassóis, que nós tenhamos a segurança do Senhor, que nós sejamos gratos ao Senhor e que nós tenhamos como objetivo a santificação, que é um processo diário. Sendo girassol, buscando a luz, nós vamos estar sempre avançando nesse processo de santificação. Eu acho que é isso. Eu espero que você absorva aquilo que for bom para você, coloque em prática e
lembre-se que nós estamos debaixo das asas daquele que é poderoso, até que passem as calamidades. É isso, agradeço pela atenção, até quem sabe uma próxima vez. Fiquem na paz do Senhor.